Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre consultoria com o engenheiro agrônomo Ronaldo Cabreira. Ele possui mestrado e doutorado pelo Sena, Exalc e USP, faz consultoria e pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias na área de fertilidade de solo e nutrição e mecanização, né? É consultor em solos e nutrição mineral de plantas, nas culturas de cana, eucalipto, café, citros e grãos. Meu amigo, Dr. Ronaldo Cabreira, seja bem-vindo ao canal. Bom dia, Rafael. Tudo bem com você? Tudo Tudo bem, jóia? tudo bem. Ronaldo, vamos já iniciar aí o nosso bate-papo. Nós tivemos aí alguns assuntos aí que nós abordamos nos bate-papos anteriores, né, que é o denominado projeto Agricultura de Base, né? Falamos aí sobre a importância falamos sobre a calagem, a gessagem, a matéria orgânica, a fosfatagem, a potassagem e sobre os fertilizantes. E agora o nosso bate-papo é com um consultor, né, para que a gente tente fazer a ligação entre todos esses assuntos. E aí já emendo uma pergunta para você aí, qual que é a importância do consultor e de uma consultoria para a produção agrícola? Bom, Rafael, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de participar desse movimento que você está liderando, que eu acho que tem um futuro muito promissor, porque, na verdade, o próprio nome foi muito feliz, né? A escolha foi muito feliz, agricultura de base. Nós temos que fazer uma base bem feita para depois a gente dar sequência nos trabalhos. Então, desde já, muito obrigado pela oportunidade. É um desafio para mim, porque eu tenho que falar depois aí de 6 palestrantes, praticamente, né? E em uma hora, dar uma pincelada geral em vários assuntos. Então, a ideia é trabalhar mais conceitualmente, mais o lado conceitual das coisas e não entrar muito no detalhe. Então, essa aí vai ser a abordagem minha nesse bate-papo nosso. E o consultor ele tem um papel fundamental hoje para os produtores, para a agricultura, porque é o elemento, o sujeito que faz a interface entre a pesquisa, a extensão e ele tem que transformar tudo isso num pacote que seja economicamente viável, certo? Que seja sustentável e que dê equilíbrio na produção. Então, na verdade, hoje o consultor é o sujeito que equilibra a balança, porque ele tem que levar uma boa informação de qualidade para o agricultor, ele tem que ponderar preço, tem que ponderar custo, certo? E ele, no fundo, ele é o grande promotor do desenvolvimento, porque é o pilar, né? Pesquisa, ensino e extensão. E o consultor acaba fazendo pesquisa, ensinando e fazendo extensão, tudo ao mesmo tempo. E eu acho que a importância do consultor, né, o que eu já debati com os outros, nos outros bate-papos, é que o papel nosso é a extensão, né, da gente também tentar fazer essa ligação, levar ao produtor as informações, né, assim, muitos das pessoas, né, do pessoal da área de vendas, assim, talvez ele não tenha tanto conhecimento como tem o consultor, no caso, o mestrado, o doutorado, né, a experiência do campo é válida, mas essa ligação, esse contato com a academia, né, para fazer essa ligação, trazer essas informações que vêm da área de pesquisa e colocando na prática também, né, e abordando aí os assuntos comerciais, que é o que também afeta o trabalho, né, a produção agrícola, acho que é de fundamental importância, como você disse, para que a gente consiga atingir os números ideais de produção, né, potencializar os insumos, né, otimizar os custos, e eu acho que é de fundamental importância esse trabalho, né, e é por isso que
não está por último, não o nosso bate-papo não é o último, mas não é porque é o menos importante, não. É que vai fazer a ligação sobre todos esses assuntos, né, Ronaldo? Sem dúvida. E a experiência vivida é o que conta muito, né? Porque em agricultura, cada dia é um dia, cada ano é um ano, cada região é uma região, né? Então, não tem mais esse negócio que você usa a mesma receita para todos os casos, né? Então, essa experiência de campo dos consultores é muito importante. E assim, e trazer experiências de outras regiões e outras Com certeza. situações para a região que ainda não teve esse tipo, algum tipo de situação característica, né? Que assim vai fortalecendo, vai somando, né, esse conhecimento para que você consiga criar aí algumas alternativas para melhoria, né? Então isso é muito válido e tem que ser valorizado também esse tipo de trabalho, né? Porque assim, já tem alguns casos aí onde a consultoria ela tem um viés não tão técnico, não tão voltado à produção, mas muito mais para a parte comercial, mas você tem que fazer a dosagem de todos esses elementos para que o negócio seja, a consultoria seja firme, né? Seja forte, né, Ronaldo? Com certeza. E até nos bate-papos anteriores aí, nós citamos algumas situações onde a importância de se fazer essas boas práticas, né? Já iniciando aí na parte da consultoria, as boas práticas do uso racional dos recursos, das tecnologias, e aí o que a gente mais falou foi da importância de fazer uma, uma análise de solo, né, Ronaldo? E tudo isso, todo o trabalho para a produção agrícola, até a colheita, né, se baseia na análise de solo, né? Então, o que a gente vem falando e falou nesses últimos bate-papos é sobre isso, né? Que dependendo da situação, o produtor ele quer comprar uma semente de alta tecnologia, mas ele não faz o básico, não fez uma análise de solo, ou não fez uma calagem correta, ou não fez a correção do perfil do solo, não manejou direito a matéria orgânica, não fez a correção dos nutrientes, no caso de reposição de fósforo e de potássio, né? Não fez o uso, não fez a escolha adequada do fertilizante, né, para a situação dele, devido ao solo, qual que é o manejo que ele vai adotar, né? E aí entra o consultor para poder fazer essa ligação, essa conexão entre todos esses fatores que um é ligado ao outro, né? Não adianta você fazer uma situação e deixar de fazer a outra esperando um resultado positivo, né? Ronaldo, vamos iniciar aí, então, a parte conceitual do negócio, né? E aí a gente vai já entrar aí. Eu fiz um roteiro aqui no PowerPoint Sim. e vou compartilhar a tela. Tá ok. E a gente, para ter um começo, meio e fim, a gente vai seguir esse roteiro. Vamos lá, fique à vontade. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Como o seu canal chama Agricultura de Base, então eu fui exatamente na base, que é a fotossíntese. Fotossíntese é gás carbônico, água, na presença de luz solar, que produz açúcares e oxigênio. Então, isso é a base de tudo. Tudo começa pela fotossíntese. Então, nós temos que começar a trabalhar lá na fisiologia vegetal, entender os processos fotossintéticos, o processo de produção de açúcares e toda a cadeia de produção que acontece dentro da planta, né? Então, no fundo, é um somatório de gás carbônico, água, luz e minerais. Na média, 80% da planta é água e 20% da planta é matéria seca. Desses 20% da matéria seca, 95%, 96% é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E de 4% a 5% pelos minerais essenciais, pelos nutrientes essenciais. Bom, o carbono
vem do CO2. O hidrogênio vem da água. O oxigênio pode vir da água como do CO2. E o CO2 só entra na planta se a planta estiver hidratada. Por quê? O CO2 é absorvido pelos estômatos. E os estômatos só ficam abertos quando as plantas estão hidratadas. Em última instância, inclusive, o CO2 é água. Pensando dessa forma, 99% da planta é água, certo? Sim. E praticamente 1% são os minerais essenciais. Então, eu acho que esse conceito que todo agrônomo deve ter em mente, todo produtor, todo consultor. Nós lidamos com água, com luz e gás carbônico, certo? Essa é a base. O resto que a gente vai fazer durante o processo de produção é para melhorar a eficiência dessa reação, desse milagre, digamos assim, chamado fotossíntese, que pega gás carbônico e água na presença de luz solar e transforma tudo que nós vemos, né? Desde a nossa roupa, nossa comida, nossa mesa, enfim, tudo vem dessa reação. Tudo que a gente faz depois é para otimizar essa reação. Vamos lá. Existem aproximadamente 55 fatores que influenciam a produção agrícola, mas eu vou elencar 3 fatores aqui. Se nós acertarmos esses 3 fatores, nós andamos muito, já fazemos uma boa produção agrícola. O primeiro é o material genético. O segundo é a população de planta. E a terceira é uma fertilidade do solo bem feita e uma nutrição mineral bem feita. Se nós acertarmos esses 3 pontos, nós já andamos bastante. Aí depois tem controle de praga, controle de doença, questão de mercado, controle de plantas daninhas. E se a gente pegar o café, por exemplo, o café ele teve um salto de produtividade nos anos 80. Basicamente, o que mudou foi o adensamento, certo? Houve o ganho genético, nutricional, tal, mas o adensamento ajudou muito. Mais recentemente, dos anos 2000, a laranja, o citros, deu outro salto de produtividade e o adensamento ajudou muito. O milho, quando saiu do espaçamento tradicional e foi para espaçamento de soja, melhorou o espaçamento, também teve aumento de produção. E milho é um exemplo claro, né? Genética pura, Sim. uma densidade boa de planta e fertilidade, adubação bem feita. Eu trabalho bastante com cana-de-açúcar e o pessoal fala em cana de 3 dígitos. Eu digo que a coisa mais fácil do mundo é você produzir uma cana de 3 dígitos. É só fazer 70 mil canas por hectare de 1,450 kg. Todo ano você vai ter 100 toneladas por hectare. Só isso. É só isso, é básico, né? É básico. Uma cana de 1,450 kg é normal. Sim. 70 mil canas por hectare dá 10 canas e meio por metro linear. É normal também. Por que a gente não consegue fazer? Aí tem um outro fator aí que você não compra, não está na prateleira da cooperativa, e nem nos livros, e nem na academia. O capricho. Então, o capricho faz toda a diferença, né? Fazer todas as atividades para que você atinja esse objetivo, fazer bem feito, né, Ronaldo? Que é o que a gente tem debatido, né, nesse período todo, é que fazer uma análise de solo bem feita, fazer uma correção do solo bem feita, fazer o uso do gesso bem feito, fazer o manejo da matéria orgânica bem feito, a reposição do fósforo e do potássio bem feito, o uso racional do fertilizante bem feito. Então, eu acho que a soma desses fatores que eu acho que vai contribuir para que o produtor capriche, né? Não é caprichar, ele colocar mais do que precisa. Ah, caprichei, coloquei mais do que... Não, é fazer o que realmente precisa. Se nós pegarmos também a suinocultura e a avicultura, que deu um salto grande nas últimas décadas em termos de produtividade, foi genética, população, ou seja, confinou,
e nutrição bem feita. E para suínos e frango, tem mais um fator que é a sanidade, né? A questão dos antibióticos, do controle sanitário. Sim. Mas é a base. Acerta o material genético, acerta a população de planta e a fertilidade e nutrição mineral bem feita. Lembrando que tudo começa com a fotossíntese. Sim. E o grande desafio nosso, dos consultores, dos produtores rurais, é produzir alimento barato. E, além disso, ganharmos dinheiro. Assim, aqui está um exemplo claro do milho, né? De 1968 até 2008. A produtividade aumentou e os preços caíram, né? Então, a missão nossa é produzir alimento de qualidade, barato, que a população carente tenha acesso a esse alimento, e temos que preservar o meio ambiente. Sim. Temos que produzir de forma sustentável, preservando os nossos recursos naturais. Acho que esse é o grande desafio da agricultura, né? Eu acho que aí entra também num fator, né, Ronaldo, que aí muito tem dito inclusão social, né, de gerar renda para a população mais pobre, né, a pessoa que não tem, mas eu acho que a inclusão ao acesso a alimentos, né, que é o que a gente, é o objetivo nosso, né, é produzir alimentos e é ter um alimento a um custo barato, custo baixo, eu acho que é uma das maiores inclusões que nós estamos contribuindo de alguma forma para que a população tenha acesso a alimento, né? De forma barata, de forma que ela consiga adquirir esse produto, né, para se alimentar e a subsistência. Eu acho que é uma das formas, uma das partes que a gente está contribuindo para fazer a inclusão dessa população, né? E o Brasil é um exemplo clássico disso daí, né? Nos anos 70 era importador de leite, importador de comida, né? E hoje se tornou um grande exportador. E paralelo a isso houve uma redução de preço dos alimentos. O pessoal teve acesso aos alimentos de forma muito maior do que no passado. E a inclusão social, por exemplo, do centro-oeste brasileiro, tantas regiões do Brasil que tinham uma pecuária aí com um animal a cada 10 hectares, e hoje você vai nessas regiões, são cidades modernas, cidades novas, pujantes, cidades ricas, né? Então, levou para o interior do país a riqueza, né? Sim. Então, nós temos que fazer maior produtividade, aumentar a oferta de alimentos, com certeza reduzir o preço e melhorar o aproveitamento dos recursos naturais. Bom, agora vamos entrar no terceiro tópico, que é fertilidade do solo e nutrição mineral de plantas, que é basicamente o foco do seu canal. Então, já fizemos a base, o conceito, vamos entrar especificamente nesse assunto. Um solo equilibrado, ele tem 25% de ar, 20% de água, 5% de matéria orgânica e 50% de fração mineral. Isso seria o solo ideal, quer dizer, o solo que nós almejamos, o que nós buscamos. Eu digo que é o solo dos 5 Fs, né? Que é um solo fofo, friável, fértil, fresco e fundo, certo? Esse solo seria o que nós buscamos. E é possível fazer isso na prática, né? Fazer isso no campo. Para isso, a gente tem que trabalhar as fertilidades física, química e biológica desse solo. Respeitar a lei do mínimo, certo? Isso aqui é fundamental. E eu diria que existe uma outra lei que a turma não tem comentado, que é a lei do máximo, porque o excesso é maléfico tanto quanto a falta. Então, nós temos que buscar o equilíbrio do solo, o equilíbrio da nutrição, o equilíbrio da fertilidade. E esse gráfico aqui do professor Malavolta, isso aqui, para mim, é o que todo agrônomo tem que ter na cabeça. Isso aqui tem que estar muito claro para ele. Porque a fosfatagem sai daqui, a calagem sai daqui, a potassagem sai daqui, a gessagem sai daqui. Tudo que a gente for trabalhar parte desse gráfico. A própria lei do mínimo
ela está aqui, ó. E a lei do máximo, né? Sim. E você vê que você sobe muito pH, fósforo cai, você acaba tendo outros problemas, né? Sim. Então, nós temos que buscar o equilíbrio, né? Colocar a correção do solo numa fase equilibrada. Alguns conceitos que a gente deve obedecer no campo, né, para obter a produção máxima econômica, é que a dose do adubo, do fertilizante, ela responde até certo ponto, depois ela começa a ter efeito negativo. Então, tem que buscar esse equilíbrio, buscar o ponto máximo. Tem a lei dos crescimentos decrescentes, né? Você melhorar uma lavoura ruim é fácil, né? À medida que você vai aumentando a produtividade, vai ficando mais complicado, né? Consertar um canavial de 40 toneladas é tranquilo, mas você aumentar a produtividade num canavial de 100, 110 toneladas já começa a ficar mais complicado. E o grande desafio é o conceito de colheita econômica máxima, né? Qual que é o ponto máximo que eu consigo maior lucratividade e menor custo de produção? Não adianta também eu produzir 2 vezes a média nacional, 3 vezes a média nacional e não sobrar dinheiro no meu bolso. E o custo muito alto, né? Então, esse daí é o grande desafio do consultor, né? Ele entregar um bom resultado agronômico e econômico. Sim. Certo? E análise de solo e análise foliar é fundamental. Nós falamos muito em análise de solo, mas análise foliar é importante quanto a análise de solo. Sim. Porque, no fundo, você pega o seu solo, faz uma bela de uma coleta, com georreferenciado, com grid e tal, manda para o laboratório. O laboratório vai pegar um extrator conhecido e vai te entregar um resultado dos teores de nutrientes desse solo. Mas, na verdade, por mais tecnificado que seja o laboratório, ele nunca vai te mostrar o que a planta vai mostrar. Então, o maior extrator que existe, o melhor extrator que existe, é a planta. Então, quem vai te falar de fato o que está acontecendo é a análise foliar. Então, a análise foliar a gente tem que valorizar muito, Rafael, mas muito, muito, tanto quanto a análise de solo. E até, Ronaldo, análise foliar, até nos bate-papos que nós tivemos, nós não comentamos, né? Então, nós não chegamos a falar. Então, a importância de a gente fazer esse bate-papo com você, para que, assim, alguma coisa que possivelmente passou desapercebido ou que realmente tem importância e por algum motivo nós não comentamos, e agora você está entrando aí na análise foliar, acredito eu que também como você bem disse, é de fundamental importância como análise de solo, né? Que ela vai representar realmente o que a planta está absorvendo, né? Porque, na verdade, o que acontece? Você vai fazer um planejamento aí de uma soja, por exemplo. Você faz análise de solo, você faz a calagem, a gessagem, a fosfatagem, a potassagem. Aí você faz um planejamento de variedade, você faz planejamento de plantio, de colheita, e você tem uma produção esperada. Aí lá na frente você mede a sua produtividade. Fui feliz, não fui feliz, atingi meu objetivo, não atingi. Mas quem vai dizer para você se você foi assertivo nas suas práticas corretivas de fertilização é a análise foliar. A planta conseguiu absorver o que você, de fato, colocou no solo ou a própria adubação foliar. Então, esse é um ponto que a gente tem que valorizar muito. Eu não tenho esse número, mas os laboratórios devem ter. Eu acredito que a relação análise de solo, análise foliar, talvez seja em torno de 10:1. Cada 10 análises de solo, talvez faça uma análise de folha. Tá. Então, é um negócio que a gente tem que olhar bem. Sim. CTC do solo, que é a caixa do solo, né? Ela está ligada à argila do solo, que é o material de origem, e à matéria orgânica. Então, vamos falar agora sobre matéria orgânica. Os solos brasileiros, eles são formados praticamente por caulinita, material de origem.
Se você pegar os solos de países de clima temperado, o material principal é a monte-morilonita. A caulinita tem uma CTC média de 5 a 15 miliequivalente, enquanto a monte-morilonita tem de 80 a 120. Ou seja, nós temos 10 vezes menor o nosso material de origem. Nosso solo é 10 vezes mais pobre do que um solo de clima temperado. Os materiais úmicos, ele tem de 200 a 500 centimol de CTC. Ou seja, quem está em a região tropical, solo pobre, baixa CTC, baixa caixa do solo, tem que fazer matéria orgânica. Isso aqui é básico, então isso aqui é base. Então, outro ponto que nós vamos falar da agricultura de base, fazer matéria orgânica é super importante. Nós temos que fazer muita biomassa. Sim. Porque nós não temos caixa, nós temos um solo, os latossolos, o próprio nome diz, né, solo velho, né? Os solos mais velhos do mundo estão aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que fazer matéria orgânica. Nós temos a possibilidade de fazer matéria orgânica de graça, porque nós temos luz, nós temos água praticamente o ano inteiro, nós temos as braquiárias que são maravilhosas, e tem que fazer muita biomassa com capim, certo? Sim. Temperatura. Se você pegar um solo descoberto, ele chega a 43 graus. Se você pegar um solo coberto, com cobertura morta, ele vem para 25 graus. Aqui eu vou voltar na análise foliar. Olha para milho a absorção de nitrogênio em função de temperatura, de 0 a 40 graus. O ponto ótimo para absorção do milho é de 25 a 30 graus para nitrogênio, 25 a 30 para potássio, em torno de 30 para fósforo. E olha o quanto que cai o fósforo quando chega a 40 graus. Praticamente zero absorção. Então, você faz uma análise de solo. Meu fósforo está 40. Meu potássio está 5% da CTC e acima de 3 milimol de carga. Estou tranquilo. V% de 80, 70. A análise foliar vai te falar. Ele está sendo aproveitado? Sim. Como está a temperatura desse solo? Esse solo está compactado? Daí a importância da análise foliar para te explicar várias coisas. Eu trabalhei muito com citros, trabalhei muito com o Dr. Yamada, da antiga Potafós, e era muito claro, a gente fazia esse tipo de manejo de palhada em citros. E eu via pomares de citros com 30 de fósforo no solo e não tinha fósforo na folha. A gente começou a fazer manejo de palhada, fazer matéria orgânica, solos aí com 10 de fósforo, tinha mais fósforo na folha do que os solos com 30. Né? Respondia melhor. Então, análise foliar é muito importante. E nós temos uma bomba aqui, né? As raízes de braquiária que jogam isso tudo para cima, né? Então, a gente tem que dar até uma repensada nos conceitos de lixiviação, né? É claro que a lixiviação existe, isso daí está mais do que comprovado, né? Mas nós podemos fazer o caminho inverso da lixiviação, né? As raízes de braquiárias mandar potássio para cima de novo, nitrogênio para cima, boro, ou seja, enxofre, os nutrientes que têm a capacidade de descer no perfil do solo. Fazer a recuperação desses nutrientes, né, Ronaldo? Que é o que, assim, fazer essa ciclagem dos nutrientes, né? E além disso, você dá condições para a planta buscar, né, nutrientes e água em profundidade, né? Que ele vai fazer. Com certeza, descompactação. Isso, nós estamos falando aqui, sei lá, acho que 1 metro e pouco de profundidade, ou até mais aqui, né? Até você tocou num assunto que nas áreas que eu trabalho, por exemplo, eu nem analiso mais o solo de 0 a 20, eu já analiso até 1 metro. Olha. Então, as análises de 20, 40, 60, 80 e 100. Tá. E o grande desafio da agricultura brasileira hoje é fazer fertilidade do solo a 1 metro de profundidade. Que é assim, você está aproveitando, aumentando a caixa para a produção, né? Teoricamente, você não vai precisar de mais área para produzir, né?
Talvez você consiga otimizar essa mesma área que você tem, você vai aprofundar a exploração dela no bom sentido, né? Explorar melhor essa área, mais em profundidade, né? Com certeza. A gente tem que otimizar os recursos naturais, né? Sim. Voltando lá na conversa inicial, que 99% da planta é água, né? Sim. Então, nós temos que buscar água e fazer o melhor aproveitamento desses recursos. Só aqui para a gente dar uma pincelada aqui na questão da palhada, quando a gente roça uma braquiária e colocamos essa braquiária sobre o solo, forma um mulching, né? Ou no plantio direto, ou na palhada da cana, ou manejo de mato em café e citros, né? Toda vez que a matéria orgânica se decompõe, ela libera nitrogênio na forma amoniacal, que é NH4. Se o pH na superfície for acima de 5,5, a nitrificação ela é muito intensificada com pH maior. Então, o NH4, que é amônio, é transformado em nitrato mais hidrogênio, certo? Que é a reação de nitrificação feito biologicamente pelas nitrosomonas, que são bactérias. O nitrato, assim como o sulfato do gesso, ele carrega os nutrientes para as bases mais profundas, para as regiões mais profundas do solo. Então, toda vez que a gente joga calcário na superfície do solo, na matéria orgânica, nós estamos provocando a descida de nitrato. Se a gente tem um sistema com bastante mato, como nós mostramos na fotografia anterior, esse mato leva o nutriente para a superfície do solo, forma o NH4. Quando a gente traz todos esses nutrientes para cima, o pH sobe. Tá. Aí, se sobe o pH, favorece as nitrosomonas, nitrifica. A nitrificação acidifica, porque gera hidrogênio e perda de base. Então, a soma de base diminui e entra de hidrogênio. Tá. E aqui o processo é cíclico, vai e volta, vai e volta. Então, isso aqui não pode parar nos solos brasileiros. Sim. Aliás, em todos os solos, né? Mas como nós temos condições tropicais, isso não pode parar o tempo inteiro, nitrificando, formando matéria orgânica e descendo. E o gesso é o grande potencializador disso daqui, porque além do nitrato da nitrificação, o gesso manda tudo para baixo. E se você tem braquiária, aduba a braquiária. Tem que adubar a braquiária. Empresta o nitrogênio para a braquiária. Empresta não. Aplica a juros, hoje não está dando porque está muito baixo a Selic, né? Aplica na bolsa aí com um rendimento de 30% ao ano. Por quê? Você pega o nitrogênio e empresta para o capim, para a braquiária, ele vai resgatar um monte de nutrientes em profundidade, vai fazer cobertura morta e vai devolver esse nitrogênio para as plantas. Isso é o que dá uma economia muito grande de calcário, de gesso, de nitrogênio, de potássio, de boro, dá condições de temperatura, de umidade para as plantas absorverem. Então, porque daí, Ronaldo, ele vai entrar num fator, né, para chegar a esse nível de você fazer o ciclo completo, fazer todo o processo, chegar nesse nível ideal aí, até depois que você não vai ter que colocar mais fertilizantes, fazer altas dosagens de algum nutriente, você vai só fazer o que realmente a planta está precisando. E o solo só exportado. Porque você já construiu um sistema que ele é vamos dizer assim, ele é autossuficiente. Você vai ter que fazer só os ajustes finos para que ele continue funcionando, né? E aí entra naquele fator de custo. Você tem um custo menor. Exatamente. É produzido de forma econômica. E o nitrato, ele é um ânion. Quando as plantas, as raízes de gramíneas absorvem nitrato em profundidade, ou qualquer ânion, ela expele um OH- para fazer o equilíbrio iônico. Então, o pH da rizosfera das gramíneas, eles ficam alcalinos quando absorvem esse nitrato em profundidade. Então, na verdade, nós fazemos calagem em profundidade via nitrato. Por quê? O pH das raízes de braquiária
eles ficam alcalinos. Tá. O nitrato desce, as raízes de braquiária absorvem e deixa o pH alcalino. Então, nós fazemos calagem a 1 metro, 2 metros de profundidade, via raiz, e além disso, estamos recuperando o nitrato. Sim. E o gesso e o nitrogênio é fundamental para que um acelere o processo de descida, o outro o processo de subida. Sim. E aí vai entrar a atividade biológica do solo, vai entrar a descompactação, ou seja, nós falamos da fertilidade biológica do solo. Que é o que nós comentamos, falando... que é o que nós comentamos com o professor Antônio Teixeira, que é essa importância de você ter essa atividade biológica do solo para que você potencialize e otimize os nutrientes que estão lá vivos, né? Os nutrientes que estão lá no solo, que os micro-organismos tenham a ação dele para que você potencialize a utilização desses nutrientes, né? E esse gráfico aqui é bem interessante, Rafael. A gente vê praticamente todas as apresentações, a gente vê esse gráfico aqui. Esse vermelhinho aqui é a área cultivada do Brasil, certo? O verde é a produção e o azul a produtividade. Aqui eu acho que está faltando uma outra linha. Porque, na verdade, o pessoal está falando em área, em metro quadrado. Realmente não aumentou muito a área nos últimos 30 anos. Mas o volume de solo. Se a gente fizer uma linha aqui, nós aumentamos muito o volume de solo explorado. Por quê? Pega a potência das máquinas nos anos 90. Como que o sujeito abria um cerrado? Com CBT, um Valmetinho, um Massey, certo? Gradinha aí, Tatu. Hoje você tem arados grandes, subsoladores grandes, né? O plantio direto era incipiente, praticamente muito pouco, né? Então você vê o papel das raízes fazendo o perfil do solo. Gesso agrícola, nem se falava em gesso agrícola em 90, né? Houve uma explosão do uso do gesso a partir do ano 2000, né? Então, se a gente fizer aqui uma outra linha de metro cúbico explorado, eu acho que ela acompanha essa tendência da produção e da produtividade. Para converter até de uma forma que o pessoal ainda talvez não tenha entendido, deixar de explorar o solo de 0 a 20 para 20 a 40, 20 a 60. Dobrou o volume, né? Eu acho que dobrou, né? Eu acho que isso daí a gente pode até afirmar, não tem esse dado, Rafael. Mas eu acho que em 90 a gente produzia de 0 a 20 e em 2020 a gente está explorando 40, com certeza. E isso valida tanto essa informação, né, Ronaldo, como você disse agora de pouco também, que você tem feito análise até 1 metro, né? Para você ver realmente, aumentar essa caixa aí Exatamente, solo Rafael. para produção. Então, assim, e aí cai no fator ambiental também. Você não precisa desmatar, você não precisa derrubar, você não precisa fazer nada. Você tem que explorar e otimizar o que você já tem, né? Exatamente. Nós temos que pensar o solo de forma tridimensional, não dimensional, lado vezes um lado vezes outro, profundidade. Sim. Então, a gente tem que buscar esse solo na vertical. Eu preciso descobrir se alguém tem esse valor aqui, viu, Rafael? Mas eu acho que duplicou o volume de solo explorado nos últimos 30 anos. Porque assim, pela linha aqui, a gente está entendendo que partiu aí de próximo a 50 milhões de hectares, né? Aumentou uma vez e meia, deve ter hoje uns 70 milhões de hectares, mais ou menos. E a produtividade e a produção estouraram aí, né? Chegaram aí Vamos fazer uma continha rápida. Digamos que saiu de 40 e foi para 70, vai. E a produção saiu aqui de 110 e foi para 240. Então, aumentou 2 vezes e meia a produção, certo? Sim. A produção saiu aqui de 50 e foi para 200.
Então, se a gente duplicar esse valor aqui em metro cúbico, nós fomos aqui para... A gente vem para cá essa linha. Sim. Tá certo? E tem que buscar 1 metro de profundidade, e aí essa produtividade vai subir muito mais. Então, esses são os conceitos, né? A água, perfil de solo, análise foliar, equilíbrio, certo? Sim. Aqui nós temos a resistência ao penetrômetro, né? E a compactação e a penetração radicular. Então, se tiver compactação acima de 1,5 mega, 1,2, 1,3 megapascal, não vai entrar a raiz. Sim. Então, tem que resolver o problema de compactação. Aqui entra a fertilidade física. Nós estamos falando da fertilidade biológica, agora é a fertilidade física. Além da barreira física, que é a compactação, nós precisamos colocar cálcio no perfil. Por quê? O cálcio ele é imóvel na planta, então ele tem que estar diretamente em contato com a raiz para que haja absorção e crescimento radicular. E nesse trabalho mostra bem, ó, à medida que tirou o cálcio da solução do solo, solução nutritiva, o crescimento radicular parou de imediato. Sim. Então, nós temos que distribuir cálcio ao longo do perfil do solo para que ele promova o crescimento radicular. Sim. E o gesso tem papel importantíssimo nisso daí. E aí, acho que depois, até o gesso tinha um estigma, né, Ronaldo, que ele era prejudicial, né, também até por conta do manejo que foi utilizado lá atrás, altas dosagens, e aí houve todo um trabalho, e aí falava que era... prejudicava a produção, fazia lixiviação, mas aí nós, desse tempo todo aí, nós estamos entendendo que não, né, Ronaldo? Ainda bem que lixivia, viu? Agora foi... Ainda bem. Opa! Ainda bem que ele lixivia, que a braquiária promove a devolução desse gesso. Nós fizemos um cálculo estequiométrico de quanto que a braquiária recicla com 20 toneladas por hectare. Pegamos a soma dos cátions, cálcio, magnésio e potássio. E fizemos uma equivalência com relação à dose de gesso. 20 toneladas de braquiária, de matéria seca, recicla o equivalente a 2,5 toneladas de gesso. Poxa vida. Então, se você colocar 2,5 toneladas de gesso todo ano, a braquiária traz de volta para cima. Tá. Essa é a beleza do negócio. E você vai reduzir... E você vai fazendo um sistema que ele fica, vamos dizer assim, ele é quase autossuficiente, né? Você só vai ter, como eu disse, você só vai ter que fazer os ajustes finos, fazer só a perfumaria, né, para o negócio acontecer. E o que a gente está falando até agora é o uso racional dos recursos naturais com baixo custo e baixo impacto, Rafael. Isso é que dá sustentabilidade para o produtor, redução de custo e longevidade para a atividade. E nós estamos falando aí em dois produtos básicos, né, Ronaldo, que é o calcário e o gesso. Nós chegamos a fazer conta aí nos outros bate-papos. Vamos falar que a casadinha dos dois aí, calcário e gesso, em determinadas regiões, não vai custar mais do que R$400, R$300. Né? Dependendo, braquiária de graça. Você e a braquiária? R$8, sei lá, R$10 o quilo de semente. E aí, Ronaldo, você tem... Bota 100 quilos de nitrogênio, põe 200 quilos de ureia nessa braquiária. Você tem aí bomba esse negócio. Aí você tem um potencial que está sendo subutilizado ou subutilizado. Ainda não teve a consciência do que o benefício que pode trazer todo esse... E nós estamos falando em manejo, né, Ronaldo? Exatamente. É aquele negócio, você tem... Assim, o desafio é pegar todo o conhecimento que estão disponíveis e como que você vai usar esse conhecimento de forma racional e econômica. Esse daí que eu acho que é o grande desafio. Sim. Aqui nós temos a reação do gesso, né, que é bem conhecida. Então, o sulfato de cálcio desce em profundidade, ele neutraliza alumínio em profundidade, fornece cálcio em profundidade, transforma em alumínio não tóxico. Dependendo, ele também carrega o magnésio, e o potássio é o último a ser carregado, né? Porque o potássio ele é monovalente, então o sulfato primeiro ele tem preferência pelo alumínio, que é trivalente, o cálcio e o magnésio, que é bivalente, e por último o potássio.
E antigamente a turma falava que o gesso levava o potássio embora, né? E o que a gente tem observado é que o potássio tem aumentado na superfície quando você usa gesso e braquiária. Porque o gesso, o potássio é o último a ser carregado pelo gesso pelo fato de ele ser monovalente. E como você tem muita raiz de braquiária em profundidade, essa raiz de braquiária está trazendo para a superfície todo o potássio que foi lixiviado lá atrás. Então você vê que é uma inversão, né? É a quebra de paradigma, né? Sim. Ah, vai levar o potássio. Nada, vai aumentar o Vai, potássio. Desde que na você verdade, tenha um manejo bem feito. no momento inicial ele leva o potássio, mas ele te recupera e põe, disponibiliza. Ele recupera, Exatamente. e aí sim é a ciclagem dos nutrientes. Aí, ó, aí matou tudo, Ronaldo. Acho que Eu já fiz muita palestra de gesso com o pessoal da Nutrigesso, né? É. A gente tem uma história dela desde o início, né? É. E a gente criou até esse slogan aqui, né? Bendita lixiviação, né? E é bendita mesmo. O pessoal fala, maldita lixiviação, não vai acabar nada. Essa lixiviação é muito boa. Opa, muito boa mesmo. Bendita lixiviação. Bem manejado é excelente, não é muito boa, é excelente. Né? Exatamente. E o nitrato faz esse papel também, Rafael, toda aquela ciclagem da biomassa que nós mostramos. Tá. E para mostrar aqui que gesso pode usar, que as doses são pequenas, eu só quero mostrar uma coisa. Aqui faltou a tabelinha de cima, mas é o seguinte: 1 milha equivalente de gesso, de cálcio, são mesmo que 10 milimol de carga de cálcio, que representa 400 quilos de cálcio por hectare, certo? 1 centimol de cálcio, traduzindo isso daí, são 400 quilos de cálcio na camada de 0 a 20 centímetros. O gesso, alguns gessos têm concentração maior, mas a literatura fala que ele tem 25% de óxido de cálcio, ou seja, 17,8% de cálcio puro, o gesso, né? Então, uma tonelada de gesso ela tem 178 quilos de cálcio. 178 quilos de cálcio em 400 quilos de cálcio, certo? Dá 0,44 centimol. Uma tonelada de gesso representa 0,44 centimol. Então, na verdade, isso de 0 a 20. Se você pegar de 20 a 40, você divide isso por 2. E assim sucessivamente. Então, na verdade, se você colocar... Para você atingir 1 centimol no solo, você precisa de 2,5 toneladas de gesso por hectare. Se eu tenho um solo com CTC 10, por exemplo, e coloco 5 toneladas de gesso, eu atingi só 20% das cargas dessa camada, ou seja, 2 centimol. Aí eu fiz essa fórmula aqui que eu tenho usado bastante, que é a recomendação de gesso por esse raciocínio. É a CTC vezes 2,5, certo? Vezes fator de gessagem. A CTC em milha equivalente é 1 centimol. Fator de gessagem para cultura perene 15% e para cultura anual 10%. Ou seja, 0,15 e 0,10. Digamos que você tem um solo com CTC 10. 10 vezes 0,15 dá 1,5. 1 centimol não representa 2,5 toneladas de gesso, então 1,5 vezes 2,5 vai dar 3.000 e poucos quilos por hectare. Quando você pega aquelas dosagens altas de gesso que o pessoal usa, nesses solos pesados com alta CTC, ele está considerando aí 1 metro de profundidade. Quando a gente fala 1 metro de profundidade, você divide isso aqui por 5. Então, as doses, esse aqui é 0 a 20, que você vai para 1 metro, você divide por 5. Então, dá 500 quilos de gesso aqui, na hora que você pensa de 1 metro. E daí nós estamos olhando não só na extensão, mas nós estamos olhando na profundidade, né? É isso aí que nós temos que começar a enxergar.
Por que enxergar isso? Porque a fotossíntese é água e 99% da planta é água. Então, se a gente não levar esse conceito, fica difícil. Você tem que buscar água. O grande desafio é buscar água, Rafael. Sim. E tem também a subsolagem corretiva, né? Que é uma outra prática que a gente trabalhou muito no desenvolvimento dessa máquina, que é a aplicação de óxidos em profundidade. Então, isso aqui seria uma outra prática onde você faz a descompactação do solo e, simultaneamente, você incorpora óxido em profundidade. Duas operações em um manejo. Duas operações ao mesmo tempo. Aliás, eu acho que isso aqui é no Rio Grande do Sul, essa imagem aqui. Um solo bem pesado. Isso aqui em cana-de-açúcar, né? Então, você está descompactando e, ao mesmo tempo, está distribuindo óxido em 3 pontos, né? Tá. A 20, a 40 e a 60 de profundidade. Então, essa haste chega a 60 e corrige até lá embaixo. E esse aqui é o que eu tenho usado hoje como correção de solo. Sim. Que a gente envolve a fertilidade física, a química e a biológica. Tá. Aqui são as hastes, onde a gente coloca o óxido em profundidade. Tá. Certo? 0 a 25, a correção é normal. Calagem, gessagem, fosfatagem, potassagem. Onde passa a haste e nós aplicamos óxido, sobe o pH, sobe o cálcio e sobe o magnésio. Entre as hastes, a gente aplica o gesso. Em superfície, o gesso vai descer. Tá. O gesso não altera o pH. Sim. O gesso fornece cálcio, fornece enxofre e não altera o pH e não fornece magnésio. Tá. O óxido aumenta o pH, fornece cálcio, fornece magnésio e não fornece enxofre. Como um aumenta o pH e o outro não aumenta o pH, nós temos em profundidade uma variabilidade grande de pH. Sim. Desde um meio mais ácido, onde caiu o gesso, porque ele não altera pH, até um pH mais alto, onde veio o óxido. Sim. E tanto o gesso quanto o óxido coloca cálcio em profundidade e neutraliza alumínio. Então, nós temos um ambiente sem alumínio, com cálcio presente, descompactado e com vários pHs, onde você tem disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco, molibdênio, cloro, o fósforo, o nitrogênio. E dentro disso daqui, Rafael, uma braquiária bem adubada aqui em cima. Tá. Fazendo todo aquele processo de reciclagem aqui. Aí nós vamos fazer solo de 1 metro. Tá. E aí, você tem ainda, né, esse fator dando as condições para a planta, em profundidade ter nutriente, depois fazendo manejo com a braquiária e ainda, eu acredito que a matéria orgânica, a atividade dos micro-organismos no solo também ainda eles vão ter um potencial bom, né, de poder fazer a função deles lá para poder assimilar esses nutrientes também. Você está fazendo, acho que um ambiente, não vou falar que é perfeito, porque no homem acho que não tem ainda essa condição, mas o mais próximo do ideal, né, Ronaldo? E está indo muito bem em cana, muito bem em grãos. Beleza, mas tem que ser bem assertivo, né? Manejar bem o sistema. Hoje, para mim, para você pensar, voltando lá na base da água, você usar a melhor água, os recursos naturais, é gessagem, correção em profundidade com descompactação e capim, braquiária bem feita, acertando todo o sistema. E daqui nós temos todas as faixas de pH em profundidade. Desde pH mais ácido para absorção de micronutriente até micronutriente metálico, até um pH mais próximo da neutralidade. Isso aqui só mostrando alguns exemplos onde a gente corrigiu. Isso aqui, o vermelhinho é na haste subsoladora, aqui na entrehaste, o cálcio. Então, o cálcio de 4 foi para 15, a 1 metro. Sim. A 80 centímetros de 4 foi para 19, isso é muito comum acontecer. O magnésio a 1 metro, de 1 foi para 8, a 80 centímetros de 1 foi para 9. Então, a gente faz isso tranquilamente, rapaz. Isso aqui não tem problema, né?
Soma de base de 5,2 foi para 24, a 80 centímetros de 5,3 foi para 29. Saturação de base, 19 foi para 67, a 80, a 1 metro de 21 foi para 62. Um ponto que eu não falei aqui, que eu acho que é muito importante, eu faço muito isso em cana-de-açúcar, é a classificação do ambiente de produção. Nós temos que saber se a gente está num solo álico, num solo ácrico, num solo eutrófico, num solo distrófico. Temos que conhecer esse solo, se é um argissolo, se é um nitossolo, se é um neossolo quartzarênico, se é um latossolo, enfim. Essa base de conhecermos a mineralogia do solo, eu acho que nós agrônomos esquecemos um pouco a questão da classificação do solo, né? Literalmente, você tem que saber onde você está pisando, né, Ronaldo? Exatamente. A partir daí você traça seu plano. É isso aí. Que assim, eu acho que o que a gente comentou também é que os produtores ele não têm esse conhecimento e até de fazer todo esse planejamento, que são muitas variáveis, são muitos fatores que ele tem que tentar, o que tiver o controle dele, ele tem que tentar fazer o ajuste, o melhor manejo, né? E se ele, como eu disse, estou citando um exemplo de semente de alta tecnologia, aí, de algum híbrido, mas não é contra, não. Sou a favor do que tudo for em favor de melhorar a produtividade. Mas, assim, não adianta ele querer uma semente que custa 500, 600 reais e não fazer um básico, né, Ronaldo? Então... Não, e pensar de 0 a 20 é muito pouco, Rafael. Sim. Um ano que chove bem, beleza, tranquilo, foi bem. Mas um ano que você tem problema hídrico, você não produz. E tudo isso que nós estamos falando são muitas informações. Mas a aplicabilidade disso é simples. Porque se você dosar o gesso bem dosado, você faz uma subsolagem corretiva, que não é nada complicado, com óxido. Faz uma análise de solo bem redondinha, com taxa variável e tal. Faz um manejo de fitomassa com braquiária, que não é difícil. São coisas simples. O que eu estou mostrando aqui são informações para mostrar a teoria de um negócio simples. Sim, puxa. É muito simples para você executar isso na prática. Sim. Então, aqui esse solo ele é classificado como álico. 21% de saturação de base em 1 metro. Tá. Nós mudamos aqui para solo eutrófico. Mudou completamente o ambiente de produção. Em cana, isso aqui é impressionante. Se você pegar um solo álico, vai dar um ambiente C, D, dependendo do E, mas pelo menos C. Tá. O potencial de produção vai dar 80 toneladas. Tá. Se você transformar isso num solo eutrófico, ele vai para pelo menos B. Se ele vai para B, você já vai de 80 para 100 toneladas por hectare. E aí, só de mudar o ambiente de produção. E aí atinge o famoso, o mais buscado, 3 dígitos. E é com manejo, né, Ronaldo? Manejo. Aí você pega o pH aqui a 1 metro, de 5,1 foi para 6,3. E olha que interessante, o fósforo, isso aqui é impressionante. O fósforo de 3 foi para 9 a 1 metro, de 4 foi para 11 a 1 metro. É fosfatagem de profundidade? Não. É pH. pH. Você melhorou o ambiente, né? Olha o fósforo. Aumenta o pH, aumenta a disponibilidade. Sim. Em profundidade, em pH ácido, ele está preso ao alumínio. Olha o alumínio onde está quando o pH está ácido. E ferro. Olha o ferro onde está quando o pH está ácido. Aí você corrige o pH. Ele diminui o ferro, diminui o alumínio e potencializa o fósforo. Simples, né? Simples, é simples, pô. Assim, aí você fala para o sujeito, você vai triplicar seu teor de fósforo a 1 metro. Aí você está louco? Você não dá para fazer, dá. É bem ilustrativo, né? Bem didático, né, Ronaldo? Dá para fazer isso. Nós estamos encontrando isso o tempo inteiro. Eu trabalho o tempo inteiro com isso, Rafael, fazendo perfil de solo. Que isso é muito interessante. Gesso, subsolagem corretiva e manejo de biomassa. Isso aqui é fundamental. Potassagem. Você falou da calagem. A calagem é esse gráfico.
Eu não vou entrar no mérito da calagem, que foi muito bem discutido. Nós temos que colocar, acertar o pH na faixa mais indicada, fornecer cálcio e magnésio. Sim. Aí falou da gessagem, fornecimento de cálcio, fornecimento de enxofre e redução de alumínio. Fosfatagem. Eu acho que tem que ser calagem barra fosfatagem. Fosfatagem só vem depois de uma boa calagem. Tá. Então, primeiro você acerta o pH e depois você coloca o fósforo. Ronaldo, só fazendo parênteses aqui, acho que ainda existe muita dúvida por conta dos produtores e até por parte do pessoal técnico, talvez alguma dúvida quanto as etapas de utilização de cada produto. Aí o pessoal sempre fala, usa o gesso depois do calcário ou o calcário, qual que é a ordem, né, de você usar fazer o calcário, o gesso? Aí nós estamos acompanhando que tem já um movimento bastante grande aí de você fazer as duas operações no manejo só. Olha, Rafael, assim, se você tiver um sistema bem estabelecido, assim, antigamente o pessoal, como não tinha muita... O pessoal recomendava fazer o calcário primeiro, certo? Porque você acertava o cálcio, o magnésio no solo, aí você voltava com o gesso numa segunda operação. Mesmo que o gesso carreasse cálcio ou magnésio em profundidade, você já tinha acertado antes com cálcio e magnésio do calcário, então ficaria tranquilo. Mas isso era lá atrás, no conceito daquela fertilidade que não levava em consideração o perfil do solo e nem o manejo de raízes em profundidade. Hoje, eu recomendo as práticas simultaneamente. Por quê? Mesmo que tenha uma descida, é importante, porque a raiz vai atrás e a reciclagem traz de volta. Tá. Você pega a cana-de-açúcar, ela devolve de 10 a 15 toneladas de palha por hectare por ano, dependendo da variedade, até 20 toneladas de palhada, mas de 10 a 15 é tranquilo. Sim. Então, mesmo que tenha momentaneamente esse desbalanço, ele volta. Aí você pega soja, milho, que o pessoal faz milheto, faz braquiária, faz todo o sistema de biomassa, o próprio sistema se acerta. Se você pega citros, que o pessoal faz adubação de braquiária na entrelinha, depois roçadeira, café, a mesma coisa. Então, a gente tem que enxergar a fertilidade do solo antes do manejo de biomassa e depois do manejo da biomassa. Tá. Se você tiver um bom manejo de biomassa, você vai pensar num solo a 1 metro, então se vai deslocar 20 centímetros, 30 centímetros, não vai mudar nada. O próprio sistema está entrando em equilíbrio. Então, se você tiver um bom manejo, é tranquilo. Então, eu não vejo nenhum problema de você fazer simultaneamente as duas práticas, até benéfico. Tá bom. Aqui, pH e V%, né, eles andam junto, você aumenta a saturação de base e é linear com o pH. Né? Então, se você tem o aumento de pH, automaticamente você aumentou o V%. E adubação? É o que a planta precisa, menos o que o solo pode oferecer, veja um fator de eficiência do fertilizante. Ontem o pessoal falou sobre as fontes, né, sobre os fertilizantes. Sim. Então, você adequa, aqui não vou entrar nesse assunto, porque já foi bem debatido. A planta é genética mais clima, o solo é material de origem, entra lá na mineralogia, na classificação dos ambientes de produção, depende das correções anteriores do manejo que é feito. Né? O diagnóstico é uma análise de solo bem feita, uma análise foliar, que é análise de solo até 1 metro, com análise física e química, ou seja, a questão da argila, a questão física, né, em profundidade, a questão da compactação, e o que eu falei lá atrás, a previsão de safra, o histórico. Métodos de recomendação. Nós temos as tabelas de adubação, que a gente encontra nos boletins, em função da produtividade esperada. Adubação corretiva mais a exportação pela cultura. Como nós já conversamos lá atrás, Rafael, a gente tem que acertar bem o sistema, com bastante raiz em profundidade, descompactado, reciclando nutrientes, com calagem bem feita, gessagem bem feita, potassagem, fosfatagem, e depois só colocaria o que a planta exporta. Isso aqui seria
o melhor dos mundos, né? Sim. Você acertar todo o sistema com descompactação, faixas com pH mais próximo da neutralidade, com subsolagem corretiva, faixas com pH em profundidade mais ácido, com gesso, porque ele não altera o pH, portanto, com ausência de alumínio e presença de cálcio e muita raiz de braquiária e gramíneas em profundidade. E daí a gente só colocaria o que a planta exporta. Nivelar os nutrientes do solo dentro da faixa adequada, repor a exportação da colheita. Aqui, ó, que a gente estava falando, né? O cálcio, só para mostrar aqui, 1 centimol de cálcio são 10 milimol de cálcio, que representa 200 ppm de cálcio, que se representa 400 quilos de cálcio por hectare. Isso na camada de 0 a 20. Se você pegar 1 centimol de 20 a 40, são 800 quilos de cálcio. Se você pegar 1 centimol de cálcio até 1 metro, são 2 toneladas de cálcio por hectare. Então, veja como a gente tem que mudar esse conceito. Sim. 0 a 20 é muito pouco. É muito pouco. Você tem que pensar 1 metro no mínimo. Então, por aqui... E as condições dos solos brasileiros, né, eles permitem que você faça esse... Claro! São solos profundos. Profundos, né? Que nem já citou aqui no bate-papo anterior, solos solos clima temperado, os solos são rasos, não tem espaço para você crescer. Então, e aí sim eles têm que usar outro tipo de artifício. Artifício para poder Isso, e até você aqui no Brasil, como você tem essa capacidade de solos profundos, o potencial é imenso. Gigantesco. Você pega o americano, ele tem uma janela super estreita de plantio, ele tem que plantar na janela lá, senão ele não consegue, né? Sim. E aqui nós temos o clima, a água, as braquiárias, o manejo, né? O ano inteiro a nosso favor. Sim. Essa que é a grande diferença aí da agricultura tropical, aí, tanto falada aí pelo Paulinelli, né? O saudoso Alfredão lá de Lavras. Sim. E tantos outros aí que foram os desbravadores do cerrado brasileiro, né? Sim. Eu não gosto de falar nomes porque você acaba esquecendo muita gente, né? Mas foram citados aqui já foram os dois. Foram tantos que contribuíram, a gente pode cometer o erro e deixar alguém para trás, né? Mas, enfim. 1 centimol de potássio são 780 quilos de potássio por hectare. 1 centimol de magnésio são 240 quilos de magnésio por hectare. 1 centimol de cálcio, 400 quilos de cálcio. E 1 centimol de alumínio, 180 quilos de alumínio. Então, a gente pode fazer essa conta inversa, né? Se eu quero aumentar 1 centimol de potássio, eu tenho que aplicar 780 quilos de potássio. Se eu quero aumentar 1 centimol de cálcio, eu tenho que aplicar 400 quilos de cálcio. Tá. Isso considerando uma eficiência de 100% do nutriente, né? Tá. Coisa que não é verdadeira porque tem o fator F. Tá. ppm vezes 2 quilogramas por hectare, ou miligrama por quilograma vezes 2 dá quilos por hectare. Para transformar potássio em K2O é 1,2 vezes. O fósforo em P2O5 é 2,27 vezes. O cálcio em óxido de cálcio, 1,4 vezes. E o magnésio em MgO, 1,66 vezes. Então, por essa tabelinha aqui, eu particularmente não uso tabela de adubação. Não uso esses boletins aí. Tá. Por quê? Eu tenho solo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei a fonte que eu vou usar, se é um sulfato, se é um nitrato, se é um cloreto, e coloco um fator de eficiência. E nas áreas que a gente trabalha, o fator de eficiência é alto, porque você tem um bom manejo de fitomassa, né? Então a perda é menor. E daí você coloca dentro da faixa adequada que você quer, em função desses valores, e depois trabalha só exportado. Bom, considerações finais. Somos manejadores de recursos naturais. Nós simplesmente manejamos os recursos naturais. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, viu, Rafael? Porque esses recursos precisam ficar aí para as próximas gerações, né? E é preciso utilizar esses recursos de forma sustentável. A água,
o solo e os minerais. Quando eu falo os minerais, até quando nós temos jazidas de fósforo, de potássio, de calcário tem bastante, mas sei lá, quantos milhões de anos as gerações futuras vão viver aqui nesse planeta? Quantos milhares de anos, né? Nós somos jovens, né? A Revolução Verde começou há 50 anos atrás, né? 70 anos atrás, né? Então, nós temos que cada vez mais utilizar melhor a água, o solo e os minerais. Produzir alimento com responsabilidade econômica, social e ambiental. Essa é a nossa função. Corrigir o solo verticalmente a pelo menos 1 metro é o próximo desafio da ciência do solo. Se tiver alguns colegas aí ligados à pesquisa assistindo essa live, né? Se quiserem tomar isso como referência, é o que eu tenho visto aí na prática, no campo e com média de produtividade. O próximo desafio da fertilidade do solo é corrigir o solo a 1 metro de profundidade. E eu digo o seguinte, eu faço muita palestra e tal, e eu falo o seguinte, 0 a 20, não precisa nem me convidar para fazer a palestra. Porque você contrata uma agricultura de precisão boa, o cara tem um sistema maravilhoso de coleta, vai mandar no laboratório bom, vai te fazer as recomendações com as tabelas da Embrapa, do IAC, da Exalc, vai usar a 4ª aproximação de Minas Gerais, a 5ª aproximação, e vai fazer uma recomendação boa para você. 0 a 20 é tranquilo. Agora, você quer produzir? Vamos fazer fertilidade a 1 metro. Tá. Aí nós vamos mudar a conversa. Tá. Ronaldo, eu acho que assim, tudo que foi exposto hoje, apresentado hoje, conversado hoje, assim, eu acho que vou falar que é a cereja do bolo, né? Usar esse termo, mas eu acho que é o principal do negócio para quem busca produtividade, para quem busca aumentar a produção, ter condições melhores, né, de produção, o manejo é essa base. Se fizer bem feita essa base, né, otimizar esses recursos e os custos também, redução de custos. Lógico, a princípio você pode até um custo um pouco maior para poder implantar, fazer o processo de implantação, mas depois, quando o negócio começa a rodar e se tornar autossuficiente, ele se retroalimenta. E aí você entra no modo, vamos falar assim, automático. Modo automático, que o negócio ele anda. Lógico, você vai ter que fazer os ajustes necessários, todo o processo você tem que rever o que está acontecendo, né? Acompanhar isso daí. Acho que você usa um termo que é o que é medido, o que não é medido não é... Eu vou finalizar aqui com ela. Opa, olha, estou adiantando aí. Mas aí você tem todo aí um processo que você faz, né, para que você melhore e otimize todos os recursos que você tem. Estou falando de recurso de solo, recurso econômico, você consiga atingir as máximas produtividades. Lógico, não vai ser de um dia para outro. E você está citando corrigir o solo verticalmente até 1 metro, eu acho que acredito eu que são fases, né? Você faz primeiro aí a 0 a 40 e depois a 0 a 80 para chegar ao metro, para que você vá construindo esse perfil de solo também de forma econômica, organicamente, né, para que tenha condições. Lógico, se você tiver condições já de fazer a implantação dessa correção já em profundidade, você fica à vontade de me corrigir, né? Mas assim, não, mas é isso mesmo. Fazendo por etapas, no raciocínio certo. Fazendo por etapas, o processo fica, acho que, bem próximo do ideal, né? Certo. Então, acho que eu consegui abordar bem a questão dos conceitos da agricultura de base, né? Muito bem. Acho que eu falei um pouco sobre calagem, falei sobre gessagem, matéria orgânica, fosfatagem, potassagem, fertilizantes, fontes, não abordei muito, mas entra bem, já foi bastante falado, né? Sim. E a gente tem que trabalhar os conceitos mesmo, viu, Rafael? Se você tem a base, você vai embora, né?
Agora, se você começar de uma base errada, uma base... É aquele negócio, começou errado, vai acabar errado. Dificilmente o negócio começa errado e termina bem, né? E como você Então, é disse, fazer uma base bem feita. e como você disse também, Ronaldo, os conceitos, eles sendo aplicados, a aplicabilidade desses conceitos não é nenhum bicho de sete cabeças, é coisa que Não, você simplifica, né? você Eu costumo consegue fazer. dizer que tudo que é complexo não é bom. As coisas têm É que ser simples, né? simples assim, o conceito, você tem que entender o conceito É, para saber o exatamente. que, que você tem que fazer, qual que é o meio e qual que é o fim, né? Todo o processo. Mas a aplicabilidade desse conceito é na prática, né? Que é no dia a dia. Ah, mas você está falando em pesquisa, em área pequena. Não, você estamos falando Não, aí essa é área em grande. grandes áreas. Você dá consultoria aí para grandes Exatamente. grupos econômicos e a parte de usinas, produtores. E aí o negócio, na prática, ele acontece, né? Ah, mas as pessoas têm recursos. Não, são investimentos que são inerentes à atividade que você tem que fazer, né? Não estamos querendo fazer milagre, não. Você vai fazer, lógico, tudo tem um custo, mas você tem que fazer o investimento, já que você busca melhoria de produção. É isso daí. Então, só para finalizar aqui, Rafael, Aí, essa frase que eu gosto muito, que o que não se mede não se gerencia. é isso aí. Então, aqui entra análise de solo, análise de foliar, análise de compactação, análise dos fertilizantes, se realmente a turma está entregando o que você de fato comprou, enfim. É aquele negócio, você mede, 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 depois você mede mais um pouquinho, né? Isso. Tem que medir sempre. A planta sempre tem razão, né? Isso aqui é do professor Malavolta, né? O grande mestre nosso aí. E ela A planta, expressa E ela expressa tudo aquilo que você fez de certo ou errado, né? então, você medindo a produtividade e o teor foliar, a planta é o maior indicador do que você está fazendo. A planta sempre tem razão. E essa frase é minha, né? A produtividade está na profundidade. Você quer ser produtivo? Faça perfil de solo. Então, eu vejo que você, nas suas lives aí, você sempre pede uma mensagem final para os palestrantes aí, né? Para quem está falando. A minha mensagem é essa: medir, medir e medir. Observar as plantas e, se quiser produzir, faça o perfil de solo bem feito e equilibrado. Ronaldo, Beleza? ótimo. Eu acredito que eu nem precisei pedir a mensagem final aí. Eu acho que É que o você já, último tem essa vantagem, né, Rafael? opa, você já acompanhou tudo aí que aconteceu. Ele vem por último tem essa vantagem, né? Oh, Já assistiu todas, e né? como eu disse, o último não é o menos importante. Eu acho que É, você fez muito bem essa conexão entre todos os assuntos que nós abordamos, né? E que entrou na parte conceitual e mostrou que é aplicável essa parte conceitual, né? Não estamos falando em nada fora do comum, não. Né? A gente tem que entender o que realmente a gente faz e o produtor ele profissional nisso, ele tem que saber realmente a qualidade do solo, o solo que ele está trabalhando, os materiais que ele vai trabalhar na parte de plantio, os insumos que ele vai utilizar, e ele tem que ser profissional. E o profissional, para ser bem sucedido, ele tem que saber bem no que ele está mexendo, né? E até citamos aqui, ele tem que saber o solo que ele está pisando para poder chegar ao que ele busca, né? E você chegou aí nessa mensagem final aí, a produtividade está na profundidade, que é o nosso vem para fechar realmente o que nós falamos. Nós temos sempre que buscar a construção do solo, né, do perfil do solo mais ideal para que você não tenha que abrir novas áreas. E aí entra no fator sem ambiental, aí, dúvida. muito comentado aí de derrubada de árvore, queimada, aí é coisa de bandido, não é coisa de produtor rural, não. Mas é coisa que você consegue atingir alta produtividade na mesma área. Você citou muito bem também na parte do cerrado, a parte de pecuária. Antes você tinha um boi a cada 10 hectares, hoje não. Você
fez a otimização dos recursos, você colocou mais unidades animais em menor área, não era em 10 hectares, não, em 1 hectare você chega a ter mais animais na mesma área. O que é isso aí? É tudo uma base de pesquisa, de conhecimento, de aplicabilidade, para que você otimize esses recursos, né, Ronaldo? É isso daí. Ronaldo, agradeço a sua participação, a sua disponibilidade, a sua atenção, o seu trabalho que você vem desempenhando aí também. Eu tenho acompanhado o seu trabalho aí há algum tempo já, e visto que isso tem trazido resultados, né? Não é nada que a gente não consiga medir e identificar, né? Que eu acompanho bem esse seu trabalho também. E agradeço novamente a sua disponibilidade. Obrigado por fazer parte desse projeto, né, de agricultura de base, que eu acho que nós estamos iniciando aí esse debate para que o produtor consiga entender um pouco mais do que se trata essa agricultura, né? Para quem não tem ainda esse nível de conhecimento, os que têm também podem até rever os conceitos, né? No caso aí, buscar profundidade, e estamos aqui. Esse é o objetivo do canal, fazer essa conexão entre o agronegócio, entre a vida, entre os amigos, né, que eu acredito que fazem parte de todo o processo. E muito obrigado, Ronaldo. Agradeço muito. Rafael, eu que agradeço a oportunidade, espero ter atendido às suas necessidades aí. E obrigado a todos aí. Atendeu muito bem, Ronaldo. E eu gostaria de compartilhar com vocês aí uma frase que tem ficado aí no final do nosso bate-papo, que é: estamos todos juntos nessa nobre missão, que é a missão de contribuir para a produção de alimentos. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Muito bom. Obrigado, Ronaldo. Até mais. Eu que agradeço.